Paz do Senhor, jovens, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, líderes, paz do Senhor a todos, pastor Oséias, a paz do Senhor, pastor João, saudade do pastor João, paz do Senhor Rubelei, paz do Senhor Fábio, Sérgio, os Sérgios, né? O Rodrigues e o Vaz, a paz do Senhor. Salizac, a paz a todos, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Né? Estamos aqui começando mais uma aula da EBD. Hoje vai ser a lição de número 6. Estamos um pouquinho atrasados, né, em relação à EBD, aos números de aula dos outros irmãos, mas estamos caminhando aí firmemente e não vamos deixar mais acontecer a falta de aula, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós começar a nossa aula? Vamos, abaixe sua cabeça. Irmãos, tem alguém, se você estiver assistindo essa aula, se você tiver com algum problema e você achar assim, preciso de uma oração, entre em contato, põe aí, chame a gente mesmo aí nessa aula, né, no chat, e nós vamos estar orando. Vou estar passando por grupo de irmãos, vai fazer uma visita para você, mas não carregue isso sozinho não, chame a gente para ajudar, tá bom? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, estamos aqui começando mais uma aula, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ensinar e aprender. Pai, que nós possamos, Senhor, estar no seu caminho, Senhor, e possamos, Senhor amado, conhecer cada vez mais o que o Senhor tem, Senhor, para nós. Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, colocar em prática, meu Pai, e poder, Senhor, dar, Senhor amado, base, Senhor, para aqueles que nos pedem ajuda. Muito obrigado. Amém. A aula, então, hoje é a aula de número 6 da nossa revista da Escola Dominical. Os flagelos das trombetas. Os flagelos das 7 trombetas, tá? Então, nós vamos falar sobre as sete trombetas. Então, para você se localizar, a gente falou da abertura dos 7 selos, falou dos anjos, e agora nós vamos falar das 7 trombetas. Então fica assim, ó. É texto de referência, Apocalipse 8, do 1 ao 6, tá bom? Versículo do dia. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Verdade aplicada. O soar das trombetas do Apocalipse constitui-se na segunda série de julgamento divino, que abrangerá eventos que se estenderão até a volta de Cristo. O objetivo da lição é saber que as trombetas fazem parte do juízo de Deus, conscientizar que as pragas de Deus virão sobre a terra, mostrar a destruição em particular de cada trombeta. Introdução. Na grande tribulação, Deus mandará diversas pragas como punição para os que habitam na terra. Nesta lição, estudaremos sobre as trombetas do Apocalipse, que seguem em um momento para trazer a destruição, caos e tormento para a humanidade. Para fins didáticos, dividiremos o tema das trombetas em 2 tópicos. Então, nesse tópico aqui, nós vamos falar até a 6ª. Da 7ª, a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Os flagelos de Deus vindo através das trombetas atingirão as pessoas em todo sentido, né? Então, nós vamos falar das 7 trombetas. Lembrando que a gente falou dos 7 selos, né? Abriu-se os 7 selos. No último selo é onde consta, quando abre o último selo, consta as 7 trombetas, né? Deixa eu ler aqui minhas marcações. No início do capítulo 8, o Cordeiro abre o último selo. O livro selado, né? O ato foi interrompido na narrativa pelo parente da visão dos 2 grupos redimidos do capítulo 7. Mas agora, né, o livro está totalmente aberto, com a abertura do último selo, o qual introduz as 7 trombetas do juízo. Então, o 7º selo, na abertura do último selo, do 7º selo, agora vai começar as 7 trombetas, tá? O engraçado é que no final do último selo tem as 7 trombetas, e na última trombeta também tem as 7 taças, né?
Então, a gente vai abrir, né? Houve a abertura do sétimo selo, com as 7 trombetas, depois haverá 7 taças, o qual que vai encerrar encerrar os juízos, né, sobre a terra, né? O sétimo selo contém 7 trombetas, e a última trombeta contém as 7 taças. O sétimo selo estende até o drama final da tribulação, destruindo sobrenaturalmente a besta e os seus exércitos. Então, por isso que a gente não vai falar da 7ª trombeta agora. A gente vai falar somente das 6. Porque na próxima, o que vai acontecer? A gente já vai falar das 2 testemunhas, da mulher e o dragão, na última trombeta, tá? Diz assim, ó, quando toca, né, a trombeta, fala, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora, no versículo 1. Houve um silêncio no céu de meia hora. O que acontece, irmãos? Tem muito contexto. Não, mas ele fala de uma calmaria por, né, meia hora. É aquela calmaria da tempestade. Dá uma calmaria, de repente vem a tempestade. Então teve uma calmaria de meia hora. A trombeta do juízo. Então vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Verso 2. Dessas 7 trombetas, 4 são tocadas no capítulo 8. 2 no capítulo 9 e a última no capítulo 11. Então, das 7, né, 4 são tocadas no capítulo 8. 2 no capítulo 9 e a última no capítulo 11. O que é uma trombeta? A trombeta é um instrumento musical, né? Uma trombeta. É como se fosse uma buzina, não é verdade? As trombetas, elas eram tocadas para grandes eventos, grandes anunciações. Toquem as trombetas, né? Então era alguma coisa assim que fazia um anúncio. Trocava a trombeta para marchar, tocavam trombeta para o rei falar, tocava a trombeta, né? Ali e no cerco de Jericó se tocou muita trombeta, então era um aviso para o povo. Então quando se toca a trombeta, é um aviso para o povo. Em Apocalipse ele explica isso, né? Tocou a trombeta quer dizer que é um aviso. Vamos entrar nos toques da trombeta? Primeira trombeta, verso 7. Traz saraiva, fogo e sangue. E um terço da vegetação é destruída. Então tudo aqui a gente vai falar de um terço. Mas quanto que é um terço? Pega, divide por 3, um terço. Mas como que eu vou chegar, né, Eliezer, no denominador comum que da fauna, da vegetação? Não sei, Deus sabe. Eu não sei fazer essa conta, eu não sei quanto que tem. Mas Deus sabe tudo tintim por tintim. Então ele vai destruir um terço da vegetação, com saraiva, fogo e sangue. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você assistir aula comigo, você lembra que eu sempre falo que nós crentes, temos uma mania de falar um monte de palavra que não sabe o que significa, né? Eu sempre dou o exemplo do Cristo Redentor. Jesus é meu Redentor vive. Mas o que é o Redentor? A gente nunca sabe o que é, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o que é uma pisadura? Não sei, mas pela sua pisadura fomos sarados. Saraiva, você sabe o que é saraiva? Saraiva é uma chuva de granizo, uma chuva de gelo, né? Pedras de granizo, uma saraivada. Então, a 7ª trombeta vai ser uma saraiva, né? Chuva de granito, fogo e sangue. Nisso vai destruir um terço da vegetação. O autor na revista ele fala assim, agora vai começar a ficar difícil. Eu acho que o autor ele bobeou, vai começar a ficar difícil, já está difícil desde o dia do arrebatamento, né? Mas agora é a grande tribulação, ali era a tribulação, agora a grande tribulação. Não, já estava difícil lá. Imagine para o crente que, né, conhecia Jesus tudo e não foi arrebatado, já estava difícil. Agora vai piorar mais, né? Não vai começar a ficar difícil, já está difícil, vai piorar, né? Ele fala assim, agora vai começar a ficar difícil, o autor da revista, mas não é que agora vai ficar, agora vai piorar. Então, na primeira trombeta, vai destruir um terço da vegetação.
Tá? Agora, as trombetas vai começar a pesar sobre a natureza. Tá? 1/3 da vegetação vai ser destruído. Então, quem vive da vegetação, vive da natureza, já vai ter muito menos. Tá? A segunda trombeta, verso 8 e 9. Desencadeia algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando 1/3 da vida marinha. Como, tá? Como, né? Um meteoro incandescente caindo no mar. Fala assim, ó, como se fosse um monte que cai ao mar, né? Então, nós não sabemos exatamente o que é, mas fala que é como um meteoro, né? E contamina o mar, né? E as águas. 1/3 da vida marinha e 1/3 dos navios são destruídos. Nesse tempo, os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitar que sejam destruídos, né? Então vamos lá. Suposição, tá bom? 1/3 da vegetação é destruída. Da onde vão tentar tirar o alimento? Do mar. Agora vem um meteoro e destrói 1/3, né, do mar, da vida marinha. Alimento cada vez menos. Aí destrói os navios, então fica cada vez mais difícil se aprofundar no mar para poder tirar o alimento dali. Então a segunda trombeta é sobre as águas, né, do mar. A terceira trombeta, do verso 10 ao verso 11. Ao soar desta trombeta, cursos de água e fontes ficam contaminadas. 1/3 da água dos rios e das fontes torna-se infecta, né? Então agora, nessa trombeta, né, a terceira é a água doce, né? A água que nós bebemos, os rios. O rio com mais quantidade de água, o rio com maior quantidade de água é o rio Amazonas. Se eu não me engano, o mais extenso é o Nilo, se não me falha a memória. E o com maior quantidade de água é o Amazonas. Então, esses rios todos vão ser contaminados, né, na terceira trombeta. Ao soar dessa trombeta, cursos de águas ficam contaminados. As fontes, não vai ter mais a água potável. Não vai ter peixe de água salgada, não vai ter peixe de água doce, não vai ter vegetação. 1/3 disso tudo vai ser destruído. A quarta trombeta defraga trevas na terra. 1/3 do sol, lua e estrelas deixarão de brilhar, como não ficarão apavorados os habitantes da terra. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Né? 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 da... Gente, às vezes a gente está lá na praia e tem a hora certinha para a subida da maré. Né? Eu estou na praia lá, eu pego assim, eu fico na internet, aí eu brinco com meus filhos, né? Eu fico lá vendo que hora que o mar vai subir, né? Que a maré vai subir. A gente está lá, eu falo assim, ó, daqui, né, alguns minutos eu vou mandar que a água chegue até aqui. Aí a maré sobe, ele fala, nossa pai, como que você sabe? Porque eu vi na internet que a maré vai subir. E nós sabemos que a maré sobe, essas coisas tudo se movimentam, por quê? Por causa dos astros, né? Do sol, da lua, tudo isso daí são, a movimentação, né? A natureza deles é para influenciar na natureza, né? A lua, o sol, tudo isso daí influencia na natureza. Tanto que as estações do ano, cada uma é de um jeito no clima. O inverno é gelado, por quê? Porque o sol está distante. O verão é quente, por quê? Porque o sol está perto, né? Na primavera, as vegetações, elas se multiplicam, por quê? Porque o clima está propício a isso. Então, a natureza com isso vai sofrer, né? Ela vai ficar fora de função, vai sair do eixo. Então, vai começar a ter problemas também.
Ah, mas assim, os animais não vão conseguir mais procriar, a vegetação não vai conseguir mais nascer, e tudo isso daí vai influenciar por causa dos astros, né? Então, na quarta trombeta, defraga trevas sobre a terra, não é mesmo? O povo vai ficar de uma forma espantada, né? Vai ter convulsões sobrenaturais, porque tudo isso daí vai influenciar também no psique, no psicológico da pessoa, cada vez mais agressivas, destruição de um terço, né? Da parte das coisas da terra continuarão. E assim vai indo cada dia mais. Nessa quarta trombeta, vai mexer muito com o psicológico do homem. O homem vai ter um abalo psicológico muito, muito grande. Agora vamos para a quinta trombeta, já no capítulo 9 de Apocalipse, da continuação da sequência das trombetas do juízo. Iniciando no 8, agora nós vamos para o 9. Duas trombetas são ouvidas no presente capítulo, a quinta e a sexta. No 9 agora nós vamos falar da quinta e da sexta, tá? Ao soar da quinta trombeta, verso 1 ao verso 2, um incalculável enxame de gafanhotos gigantes infernais invade a terra e durante 5 meses atormenta os homens, exceto o grupo que recebe o selo de Deus. Então, gafanhotos infernais. O que isso dá a entender, gente? Demônios. Demônios vão começar a atormentar a terra. O homem já está psicologicamente abalado por tudo que vem acontecendo. Mas na quarta, piora. Na quinta, os próprios demônios vêm. Da descrição desses gafanhotos, a gente vai ver que são demônios. João, ele começa a reparar as coisas conforme a realidade dele. Ele olha aquele ser, ele tem a visão daquele ser, parece um gafanhoto, mas a gente sabe que é um demônio, né? Aí os gafanhotos gigantes infernais, no verso 3, é um tipo literal de seres advindo do inferno. É uma classe de demônio, agentes de Satanás. Fatos descritos são literal, basta lermos atenção o versículo 10, tudo acontece na terra com homens. Quanto ao termo escorpiões, né, pisarão escorpiões, então é tudo no literal. Quando ele fala do gafanhoto, é no literal. Então nós temos que entender que João tinha uma visão. Nessa visão ele tinha que descrever conforme algo que ele conhecia. Ele viu os demônios e ele comparou a gafanhoto. Como a Bíblia fala, pisarão escorpiões, pisarão em demônios, pisará na serpente, demônios. Então ele faz essa comparação, tá? Então são seres demoníacos, né, esses gafanhotos, que atormentarão por 5 meses toda a humanidade. E eles atormentarão de um jeito que vão pedir a morte e não vai ter a morte, né? Então, essas coisas que a Bíblia relata, fala, são coisas do Apocalipse. Aonde nós vamos estar? Lá no céu com Jesus, né? Por quê? Para a gente pegar a linha de raciocínio, tempo normal, arrebatamento, organização pelo anticristo da terra, 3 anos e meio de plena paz, só delícia, 3 anos e meio começa o anticristo a achar que é o cara e Israel não quer adorar, começa agora a guerra, né? Ele começa a pesar a mão, a abertura dos 7 selos, no último selo, 7 trombetas. Então, andamos até aqui, chegamos na sexta trombeta. Então, na organização, tudo vem acontecendo nesse tempo, né? Aí tem a trindade satânica, né? Que é o anticristo, a besta e o falso profeta, né? Que não são a mesma pessoa,
cada um vai ter sua função. A besta não quer dizer necessariamente um ser, pode ser uma forma, alguma coisa, entendeu? Não quer dizer que seja um ser, uma forma, como que eu posso dizer assim, de homem, pode ser outro tipo de situação. Mas tudo isso daí, gente, a gente tem que falar que a gente somente especula. Não temos certeza de nada, é especulação. Tá? O anticristo nós sabemos que vai ser um homem, né? Uma pessoa. Mas outras situações nós não podemos afirmar. Então, sabemos aonde chegamos. A abertura dos 7 selos, né? O primeiro selo, o segundo selo, 7º selo, 7 trombetas. Então, só para nós recapitular aqui, ó. Primeira trombeta, uma parte da vegetação destruída. Segunda trombeta, uma parte da vida marinha. Terceira trombeta, água doce. Quarta trombeta, o sol, os astros do céu. Quinta trombeta, os demônios são soltos, como gafanhotos, atormentando, né, o ser humano. Gente, a aula não dá para ser muito bem explicada. Fazer aula por vídeo assim é complicado. Não dá para você debulhar do jeito que tinha que ser. Mas você consegue ter um chassis de Apocalipse. Em cima desse chassis, você monta, né, o seu estudo. Então, você consegue entender alguma coisa. Então, a quinta trombeta, né, um incalculável enxame de gafanhotos gigantes infernais invade a terra. E durante 5 meses atormenta os homens. Né? Aí tem a estrela caída do céu, né, que provavelmente é Satanás. Aí fala sobre os gafanhotos que são demônios. Né? Ele explica que é no literal. Tá bom? Sexta trombeta. Tá bom? Sexta trombeta. Suscita uma cavalaria infernal. Seres demoníacos como as da quinta trombeta. Em consequência desse ataque, morre 1/3 dos homens. O número de seres infernais é de 200 milhões. Então, aqui, com essa sexta trombeta, vai morrer 1/3 da população. Tá bom? O número de seres infernais é de 200 milhões. Né? Como no literal original, 4 anjos infernais lideram esses demônios. Um anjo para cada 50 milhões. Tá? Então, na sexta trombeta, acontece isso que nós estávamos falando, né? De 1/3 da humanidade morrer. Gente, foi uma pincelada rápida para falar sobre isso, tá? Na próxima aula a gente fala da 7ª trombeta, aí a gente fala das 2 testemunhas, que eu acho tão bonito as 2 testemunhas, né?